você e uma ótima terça-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nessa terça nós vamos falar sobre potencial máximo de redenção. E a nossa lição já começa dizendo que quando Deus se deparou com a rebelião de Lúcifer, ele teve que decidir o que responder, o que fazer. Porque para Deus não existe um meio termo, não existem incertezas. Então ali ele já teve que agir e decidir o que seria feito. Como a gente sabe, Deus ele é onisciente. Então ele sabe a respeito do futuro. Só que sabendo a respeito do futuro, você pode dizer, ele sabia que ele ia ter que destruir Satanás em algum momento. E por que não fazer isso logo de uma vez, ao invés de esperar tantos 1000 anos para que isso se concretizasse? Por que a gente não elimina a doença do pecado quando ela ainda está surgindo? E não agora, quando já virou uma pandemia e o mundo todo está afetado por isso. Não tem uma pessoa no mundo que não esteja afetada por isso. A parábola de Jesus traz uma resposta. Ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Então deixem que cresçam juntos até a colheita. Eliminando o mal pela raiz, lá no princípio, lá na rebelião, faria com que muitos outros danos viessem juntos. Muitas outras coisas acontecessem. Por quê? Deus é onisciente. Ele sabia tudo que iria acontecer até o dia da segunda vinda de Jesus. Mas os anjos não são oniscientes. Então, os anjos não sabiam o que aconteceria dali para frente. E se Deus tivesse destruído Lúcifer, a afirmativa dele teria sido comprovada. De que Deus ele era um Deus muito rígido, de que ele não aceitava ser contrariado, de que não dava voz para os outros seres, né? Tudo isso teria sido comprovado. Ele falou, o primeiro que ousou fazer algo contrário foi destruído. Então, realmente, ele é um Deus mau. Ele é um Deus que não aceita ser contrariado. Então, por conta dos anjos e também os outros seres criados, né, dos outros planetas não caídos, não serem oniscientes e não saberem tudo o que viria a acontecer, Deus precisava permitir para que o mundo entendesse as consequências daquela escolha de Lúcifer, para que o mundo conhecesse o mal, para que conhecesse as consequências do pecado, e aí, quando Lúcifer for para ser destruído, quando isso acontecer, o mundo inteiro vai ver que Deus deu a oportunidade. Deus fez as coisas da melhor forma possível. Deus permitiu que Lúcifer utilizasse do livre-arbítrio dele, assim como permite que eu e você usemos do nosso nos dias de hoje. Eu e você fazemos escolhas boas e escolhas ruins, porque nós temos o nosso direito de escolha e nós utilizamos dele. Da mesma forma, Deus permite que todos os outros seres também usem do seu direito de escolha. A guerra entre Cristo e Satanás não acontece a portas fechadas. Ela começou de forma aberta e continua de maneira pública ainda nos nossos dias. A parábola de Jesus nos ensina que, por causa do trigo, os filhos do reino, que são aqueles que escolhem servir a Deus, Deus adia o julgamento por um tempo. O Pai conhece a verdade, mas os seres celestiais, e nós também, precisamos ver todas as consequências da rebelião contra Deus. A destruição prematura de Satanás e dos seus seguidores poderia ter diminuído a confiança em Deus entre os salvos e os seres criados. E muitos outros poderiam escolher a rebelião no lugar da salvação, porque a afirmação de que Deus é tirano teria se comprovado. Deus decidiu confrontar essa rebelião demoradamente, porque é a única maneira possível de fornecer o potencial máximo de redenção e, ao mesmo tempo, preservar o livre-arbítrio de todas as criaturas. Todas as pessoas, todos, inclusive aqueles que estão perdidos, aqueles que escolheram não seguir a Deus, precisam entender por que o pecado é mau, por que servir a Deus é bom e ver o total amadurecimento de ambos os lados para que não existam dúvidas. Então, tudo que a gente vive hoje precisa acontecer, para que quando Jesus voltar e estabelecer seu reino de justiça, não restem dúvidas, não fiquem aí questionamentos
a respeito do amor e da bondade de Deus. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.